Bom, eu, de fato, vejo poucas possibilidades, agradecendo os apartes e os comentários, eu vejo pouca possibilidade de uma responsabilização ou atribuição do dolo da conduta em si com inversão de ônus da prova. Disso pode haver uma situação excepcional, talvez, não sei, mas não me vem. Mas eu não posso vedar. Por isso que eu acho que tem que ser fundamentado. Porque há situações que o Estado, por exemplo, não tem. A empresa tem fácil ali, uma situação específica, onde você precisa, de fato, ao menos para atribuir uma responsabilidade, para gerar uma equalização de armas diante de uma situação concreta. Não é uma desproporcionalidade. Eu acho que a inversão do ônus da prova, ela parte de um princípio, de uma não igualdade de armas que você tem que trazer para a igualdade, e não para você fortalecer ou robustecer um intuito condenatório, vamos dizer assim, ou persecutório, qualquer que seja. Acho que esse é o ponto. Por isso que entendo que a vedação por si só, ela não respeita essa possibilidade de trazer as partes para um nível de paridade de armas em algumas situações. Quanto ao artigo 17C, parágrafo 2º, que trata da vedação da solidariedade, também entendo aqui que há uma ofensa latente da responsabilização por qualquer ilícito. Até no ilícito penal, as partes elas vão ser responsabilizadas na medida da sua culpabilidade, vão. Mas, uma vez referida a culpabilidade, o sujeito que conduziu o carro, onde estão os ladrões, que entraram na casa e roubaram, ele não deixa de ser corresponsável por tudo que foi roubado dentro da casa. Então, não dá para você retirar aqui a solidariedade só porque a participação da pessoa foi, vamos dizer assim, secundária na ação criminosa, ou no caso de uma ação de improbidade. Por isso que eu suprimo aqui essa vedação da solidariedade por dispositivo legal. O artigo 17D trata muito disso que o ministro Alexandre colocou, que é a atribuição de uma natureza não civil à ação de improbidade. Ora, ou é penal, o que não é o caso, porque a própria Constituição assim o expressa, ou é administrativo, que também não é o caso, porque envolve, demanda-se a atuação do Poder Judiciário. Então, ela só pode ser civil. Logicamente que as especificidades da responsabilização vão demandar um ônus de prova, uma avaliação de conduta, a bem-vinda alteração para se tirar a modalidade culposa nas hipóteses em que havia. E também não vejo como se vedar uma acumulação de pedido, por exemplo, numa ação de improbidade, com obrigações de fazer que envolvam reparação de um dano específico, até por obrigação de fazer, as questões ambientais que estão presentes. Então, eu não vejo como se vedar numa ação de improbidade pedidos outros que guardem conexão com a própria legalidade da política pública, a proteção do patrimônio público. O que é essencial, e eu proponho essa interpretação conforme, é que o que deva estar centrado é o enquadramento da conduta numa das hipóteses de ato de improbidade. O que não pode haver é uma ação de improbidade onde eu não consigo enquadrar um ato, num dos dispositivos. Agora, uma vez feito isso, eu não posso inviabilizar pedidos outros que possam estar presentes na própria ação de improbidade. Agora, que pedidos que são comuns, tanto nesta ação como na ação do ministro Alexandre. A primeira discussão diz respeito ao artigo 1º, parágrafo 8º. O artigo 1º, parágrafo 8º, ele veda a caracterização de improbidade, não configuraria improbidade a ação ou omissão que decorra
de divergência interpretativa da lei. Aqui também, nesse caso a que se referiu o ministro Alexandre de Moraes, houve à época discussão trazida por Sua Excelência de que, ok, mas jurisprudência no Brasil nós temos de todos os lados, porque houve uma jurisprudência num único tribunal lá. Eu simplesmente por isso isento ou não permito sequer a apuração de eventual improbidade. O que eu procurei trazer é que essa conjugação desse dispositivo com o artigo 28 da LINDB, que diz que a pessoa só vai ser responsabilizada no caso de dolo ou erro grosseiro. Então, exceto nos casos em que é evidenciado o dolo ou erro grosseiro, conforme previstos lá no artigo 28, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de uma divergência interpretativa, porque... Essa parte azul seria um acréscimo, é isso? Seria um acréscimo. Permite, ministro André? Pois não. Essa questão que também foi tratada na ação, essa é uma questão importantíssima, porque nós temos vários problemas, infelizmente, presidente, ainda no sistema jurídico, do desrespeito aos precedentes. Mesmo sendo vinculantes do Supremo Tribunal Federal, há um desrespeito ainda, e basta ver o número de reclamações que nós recebemos todos os dias. E não só do Supremo Tribunal Federal, mesmo os recursos repetitivos do STJ, às vezes são ignorados por alguns tribunais. E o que ocorre? Eu falo isso como quem teve uma experiência na administração pública e comparei vários estados. Às vezes, em determinados estados, não vou nominá-los, em determinados estados, mesmo sendo uma prática licitatória contrária à lei, uma prática licitatória em que o STJ, não mais às vezes, já se posicionou, ou às vezes até o próprio Supremo, a parte entra na justiça, acaba ganhando naquele momento e a Procuradoria-Geral do Estado não recorre. E, ao não recorrer, formou uma jurisprudência. Mas é inegável que essa jurisprudência, tudo bem, para aquele caso, enquanto não for desconstituído, vai se aplicar. Mas, não raras vezes, determinado nível de administração, entre aspas aqui, planta uma jurisprudência num caso bem pequeno, onde não há interesse em recorrer, para depois utilizar num caso grande. E aí nós não poderemos responsabilizar, nós, eu digo, Poder Judiciário, não poderíamos responsabilizar esse agente, porque há um julgado totalmente desrespeitoso em relação ao STJ, ao Supremo. Por isso que me parece que seria possível isentar de responsabilidade, e óbvio, aqui concordo com o ministro André, no sentido de que há necessidade do dolo, e isso eu falo com absoluta tranquilidade, porque lá atrás, quando eu era promotor do combate à improbidade administrativa, eu já entendia que o artigo 10, que previa a modalidade culposa, era inconstitucional. Improbidade, a ilegalidade qualificada pela corrupção. Ninguém é corrupto culposamente, pode ser incompetente, mas não é corrupto culposamente. Então, deve existir o dolo aqui, mas o único precedente, a única jurisprudência que poderia ser utilizada, ao meu ver, é uma decisão no momento em que ainda há conflito de interpretações, em que o STJ não pacificou, o Supremo não pacificou, aí sim. Então, uma Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo entende de um jeito, uma outra Câmara entende de outro. O prefeito que aplica um entendimento de uma Câmara do TJ de São Paulo não vai poder ser responsabilizado, aí sim. Mas se já houve a pacificação, seja pelo próprio incidente de uniformização de jurisprudência do TJ, ou
pelo STJ e Supremo, aí me parece não ser possível mais essa aplicação. Obrigado, ministro. O ministro André, permite um minuto apenas. Ministro Flávio para Dino. o tema da estrutura de incentivos. O ministro André Mendonça está entre os ministros Alexandre e Dino. Aparentemente, a lei quer dizer, nós vamos fomentar até uma indústria de práticas criminosas dentro do judiciário. O ministro Zanin relatou de um caso muito tormentoso, que infelizmente investiga isto, todos sabemos. Então, quando, por exemplo, presidente Fachin, se discute uma determinada norma isentiva de responsabilidade para políticos, para parlamentares, nós temos que lembrar, como a LINDB indica, qual o incentivo que isso gera. Ora, se existe uma blindagem ali, para onde os autores de ilícitos de modo doloso irão? Para este lugar, em que há imunidade de responsabilidade. Então, creio que esse caminho que o ministro André preconiza, com o complemento do ministro Alexandre, evita também uma indústria de jurisprudência fomentada, às vezes até de modo delituoso, infelizmente, para isentar de responsabilidade e improbidade, aquilo que o ministro Alexandre diz, que é jurisprudência fomentada num caso lateral, a gente vê muito isso em direito penal, e quando vê isso vira doutrina, para sustentar as coisas mais desvairadas. Então, realmente, esse cuidado tem que o ministro André sugere, e creio, ministro André, uma sugestão, o acréscimo do ministro Alexandre, creio que reforça essa sua visão. Se o ministro André me permitir também só uma ponderação em acréscimo, e na linha do que disse o ministro Alexandre, quer dizer, não basta uma decisão, quer dizer, jurisprudência no seu sentido estrito, que é um conjunto de decisões, efetivamente, que, inclusive, não contrariem precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que essa é a interpretação que deveríamos dar. Por isso, Presidente, depois desses debates, o ministro André vai querer ir para a primeira turma. Eu estou achando ele muito punitivista hoje, Não. né? Estou impressionado. não, o que eu acho... Vossa Excelência quer perguntar comigo? Posso perguntar. É que hoje o domínio aqui é da primeira turma, né? Fisicamente. Não, estou eu, o ministro Fachin aqui. Aqui é presidente é Vale, não conta. Ministro Fachin. Presidente é sem turma. Não, mas é que eu não posso ter peremptoriamente uma isenção de responsabilidade. É isso. Eu vou ter que avaliar caso a caso. E também sou contra, como os colegas apontaram, havendo uma interpretação minimamente razoável, vamos dizer assim, eu vou ser responsabilizar a pessoa. Não faz sentido. E pode ser uma interpretação até inédita, às vezes, que não tem precedente. Aliás, a gente tem visto muito esses ineditismos. Não, mas ainda que inédita, mas sendo Pode ser razoável. correta, Pode claro. ser correta. Pode. Eu vivi isso como governador, né? É que eu acho que só aqui, na verdade... Em pauta, o colegiado vai decidir sobre a validade de aplicação da penalidade de suspensão de direitos políticos nas hipóteses de improbidade administrativa que causem prejuízo ao erário, na forma culposa, não intencional.